Bem-vindos. Vou fazer uma leitura para que a gente possa harmonizar. Se chama Silencia e Espera. Eu vou ler assim bem rapidinho, porque a Mércia sempre pede que seja uma leitura breve, né, Mércia? E ela é um pouquinho maiorzinha, então eu vou ler bem rapidinho. Silencia e espera. No tumulto das inquietações da terra, é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade, no caminho de tantos companheiros de experiência. Quanto possível, habitua-te a entesourar paciência, com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez para a travessia de grandes provas, sem risco de sossobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estarás suportando a incompreensão de pessoas queridas, em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto, se o assunto diz respeito unicamente ao teu brio pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera as zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes. Diante de criaturas que te golpeiem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda, mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, sugerindo-te duros acertos de conta, à face da manifesta injustiça com que te tratem, não passes recibo nas afrontas que te sejam endereçadas e nada reclames em teu favor. Não piores situações em que alguém te coloque. Não te revoltes, não te lastimes. Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade, e para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar-lhes a simplesmente viver. Vamos agora silenciar nossas mentes, elevar os nossos corações ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite para o aprendizado, para a elevação espiritual. E pedimos mais uma vez, Mestre Jesus, que novamente nesta semana, nesta terça-feira, a espiritualidade amiga esteja aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos tratando e intuindo o expositor da noite, e que nós consigamos absorver e colocar em prática, que é o mais interessante, que é o essencial. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje para esse estudo abençoado e sempre. Que assim seja. Gente, quem vai falar para a gente hoje é o Gersino. O tema central do mês é o livro Estudando o Evangelho. E o Gersino vai falar para a gente o verdadeiro homem de bem. Gersino, seja mais uma vez bem-vindo, a palavra é sua, viu? Isso. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Nosso assunto hoje é falar do Evangelho, no capítulo Sede Perfeito, o tópico 3, que trata exatamente do verdadeiro homem de bem. E, curiosamente, não precisa procurar outro livro para poder falar sobre esse assunto, né?
porque nesse capítulo está ali inserido tudo aquilo que nós teríamos que colocar em prática na nossa vida para nos tornarmos homens de bem. Aí vocês falam comigo que é fácil. Não, a lição é, de certa maneira, bem complicada, porque ela vai de encontro aos nossos defeitos, aos nossos interesses, aos nossos modos de ser, né? A gente costuma falar que a gente tem uma maneira de achar que o modo nosso de ser é o correto, né? Então, quando o Evangelho traz para nós esse assunto tão complicado e tão simples ao mesmo tempo, a gente vai ter que falar de frase em frase para poder ser fiel, né? E não vamos conseguir, né? Em uma hora a gente não vai conseguir, tá bom? Mas vamos tentar ver o que a gente faz. Então, no capítulo Sede Perfeito, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do primeiro tópico, existe uma citação do livro de Mateus, né? Que está no capítulo 5, que é daquele Sermão do Monte, nos versículos 44, 46 a 48, que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E se somente ou unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Baseado nestes versículos, né, que está no Sermão do Monte, Kardec recebeu dos Espíritos vários tópicos deste capítulo, que é Sede Perfeito, e o que nos tocou na noite é o número 3, que vai falar do verdadeiro homem de bem. Quando nós pensamos em sermos homem de bem, a primeira coisa que a gente vai ter que admitir é que numa encarnação só não dá para fazer isso. Ponto final, não dá. Por quê? Porque nós carregamos conosco uma bagagem muito antiga e nessa bagagem não está ali as coisas tão perfeitas, né? Porque nós temos incrustado em nós, ou seja, bem travado dentro de nós, pensamentos que temos uma certa dificuldade em retirar de nós. Por exemplo, quando Jesus fala assim, se você só ama amigo, o que você está fazendo demais? Nada, né? Não faz assim também os publicanos, pessoas de má vida. Se você quer ser perfeito, ame aqueles que você, de certa maneira, não poderia amar, que são aqueles que te odeiam. Então, olha como é complexo essa coisa para a gente entender, né? Então, nós vamos ter que mexer e ferir os nossos sentimentos para a gente ser capaz de ser perfeito. Então, eu falo o seguinte, a vida que nós temos no planeta Terra, que é um mundo de prova e expiação, a primeira conclusão que a gente chega é que não podemos esperar de nossa vida só alegrias, né? Só coisas boas. As nossas relações interpessoais, elas estão carregadas de situações que, de certa maneira, a gente não gosta muito. Qual de nós que não é ferido no trabalho, na rua, no ônibus, em casa, na relação familiar? Qual de nós não tem seus conflitos pessoais? Qual de nós não tem grande dificuldade em transformar a sua vida naquilo que é o ideal que nós estamos abraçando com a doutrina espírita? Então, esse é que é o grande complicador. E neste tópico 3, Kardec recebeu dos espíritos um punhado de frases e que, se repararmos uma a uma, cada uma talvez desse uma palestra, né? É engraçado falar isso. E ele começa falando assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça e caridade na sua maior pureza. Então ele fala o seguinte, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça e amor. Aí a gente já começa a perguntar, será que eu cumpro isso? Será que realmente eu coloco em minha vida essa justiça, esse amor e essa caridade na sua real integridade? Ou será que a minha relação, de certa maneira, não corresponde a isso? É muito comum a gente falar assim, não, eu sou a favor da justiça.
Mas quando a gente vê, por exemplo, noticiários, quando a gente vê situações da própria vida, é comum a gente vermos as pessoas falar de justiça, quando na verdade é uma vingança, né? A pessoa não quer justiça, ela quer vingança. Eu costumo brincar. A pessoa vai lá fazer uma passagem de avião, comprou a passagem, chega lá, o voo foi cancelado, ela perdeu aquela passagem. A justiça diz que ela deveria ir lá e pedir o dinheiro de volta. É justo, né? Não, ela vai lá, pede à justiça de volta o dinheiro, danos morais, tempo perdido, e começa a agregar um punhado de situações e fala que é justo isso. Não, não é justo. O justo era você pegar o seu dinheiro de volta, conformar com aquela situação e seguir a sua vida. Aí você vai falar, você é bobo se você não exigir seu direito. Não, que direito é esse quando eu estou falando de justiça? Justo o que é justo. Então ele fala na real integridade. Então, quando eu falar assim, eu sou justo, eu tenho que estar muito sereno em saber, eu não estou exigindo além daquilo que é realmente justo. E mesmo assim, nós que somos espíritos nem temos esse direito, porque nós temos na nossa mente aquela ideia de que sempre estamos pagando alguma coisa, estamos sempre resgatando alguma coisa. Então, tudo aquilo de mal que nos acontece, a gente fica até feliz, fala, pô, que coisa boa que aconteceu. É menos uma dívida minha, né? Porque nós não temos uma visão muito focada no físico, mas no espiritual. Então, essa frase marca bem para nós. Ele fala assim, lei de amor e justiça na sua real pureza. Então, muito cuidado quando eu falo assim, eu quero justiça, se isso não é vingança, né? Se isso não é uma coisa um pouco além daquilo que deveria ser. Na outra frase ele fala assim, se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Então, no caso, ele se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Aqui está deixando bem claro que eu vou ter censura, eu vou ter crítica, eu vou ter uma certa severidade, não é com a atitude do outro. Eu não estou preocupado com a maneira de ser do outro. Eu tenho que estar preocupado com a ação relacionada a mim. Então ele fala, ele se interroga, ou ele se interroga a consciência sobre os seus atos. É o que eu fiz. Então, quando São Luís fala que ele fez como hábito, todo dia de noite, parar e pensar em tudo aquilo que ele fez durante o dia, para poder, no final da noite, falar, vou dormir em paz, porque eu fiz tudo aquilo que é justo fazer para um cristão verdadeiro. Então, eu interrogo é o que eu fiz. Não vou importar com o que ele faz. O que ele faz é um problema dele. E se ele faz, muitas das vezes, contra mim, ele está sendo um instrumento de que qual Deus se usa para o meu crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Então ele fala isso aqui para a gente entender. Ele interroga sobre os seus atos e a si mesmo pergunta se não violou a lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente toda a ocasião de ser útil. E se ninguém ou qualquer pessoa tem qualquer coisa contra ele. A pergunta é, será que a gente deita e fala assim, hoje eu fiz um dia tranquilo e que eu tenho certeza que ninguém vai poder falar mal de mim. Ninguém fez uma crítica, uma censura, eu não aborreci ninguém, de tal maneira que hoje eu estou tranquilo. Tudo que eu fiz hoje foi o que deveria ter sido feito para aquele que quer ser perfeito. Mesmo que aos outros pareça uma bobeira, né? Você é muito bobo, você é muito idiota, você é muito isso. Porque uma coisa que a gente aprende com a doutrina espírita é que cristão é bobo mesmo, né? Cristão é aquele que é passado para trás e não fica feliz, né? Uma coisa engraçada, porque ele não está preocupado com um momento, ele está preocupado com a eternidade. Então esse é o ponto em questão. Ele continua falando assim, eu falei que é uma frase de cada vez. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Quando eu falo assim, eu creio em Deus. Puxa vida, parece fácil a gente falar isso. Mas será que a gente tem o alcance disso? Será que quando eu falo que eu creio em Deus, eu realmente creio?
ao ponto de que se eu estivesse em perigo, eu abrisse mão da prerrogativa pessoal e falasse: Senhor, me entrego a Ti, faça de mim, confio em Ti, né? Então, aí que eu costumo brincar aquela história que a gente conta muito, né? Daquele alpinista que cai, né? E estica a corda, e ele fica esticado numa noite, no meio das trevas, escuro lá, e ele começa a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, me salve, né? Não me deixe eu morrer. Aí a voz fala com ele: se você confia em mim, você acredita em mim? Ele falou: acredito. Então corta a corda, né? No outro dia ele é encontrado morto, congelado a 80 centímetros de altura. Quer dizer, essa é a ideia. Se ele realmente tivesse confiado em Deus, ainda mais ele falando comigo, né? Cortaria a corda. Mas a pergunta que vem a nós é: será que a gente cortaria a corda? Ou a gente ficaria com medo de estar muito alto, porque já que a gente não está vendo o fundo do poço, né? Mas confiar em Deus seria isso, né? Então ele fala, ele deposita fé em Deus. Não é uma fé vacilante. Não é uma fé que duvida. Eu falo assim, quando eu falo que eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, né? Eu costumo falar: gente, eu não estou brincando com vocês, não. Se tiver de acontecer, vai acontecer. Eu vou acreditar. Mas eu tive que exercitar essa fé ao longo do tempo até chegar lá. Agora eu tenho fé, né? Então esse é o ponto, de não ter medo. E ele sabe da justiça de Deus, né? E é interessante, eu falo sempre a questão 1003, porque ela foca bem isso. Quando Kardec pergunta se é arbitrário ou sujeito a uma lei qualquer o sofrimento do culpado, e os espíritos respondem que Deus jamais obra caprichosamente, mas tudo no universo está regido por leis. Então eu sei que eu estou dentro de uma lei de Deus, que é uma lei justa, e que tem como finalidade cumprir os desígnios do próprio Criador sobre a minha pessoa para a minha perfeição. Então, quando a gente vê na questão 132 do Livro dos Espíritos, que a reencarnação é uma imposição de Deus visando o progresso do espírito, a gente não discute mais. Então, a gente olha a vida e fala: a vida não está do jeito que eu queria, mas é a que eu preciso, é a que eu estava precisando. As pessoas que estão transitando a meu lado, me ferindo, ou magoando, ou me ajudando, ou sendo amigas, são pessoas escolhidas a dedo por mim ou por Deus para que o objetivo fosse alcançado. Então eu entrei numa encarnação sabendo dos perrengues que iria acontecer aqui, sabia tintim por tintim do que ia passar e aceitei de bom grado a encarnação pela confiança que eu tinha em Deus naquele momento e, sobretudo, na espiritualidade que me ajudava no escolhimento da encarnação e na certeza que eles me acompanhariam nessa encarnação. Então, isso me faz ter fé em Deus. Então, ele fala, e a justiça de Deus, ela é a justiça real, não é aquela justiça dos homens. Aquilo que eu falei, justiça é justiça, né? Então, ele coloca isso aqui com muita tranquilidade. Para ver que ele fala no seguinte, que ele tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais ou as coisas espirituais acima das temporais, das coisas humanas. Então, se muitas vezes eu estou passando por situações bem complicadas, eu respiro e falo: é bom, porque do lado de lá a coisa vai ficar melhor. Né? O pessoal fala: você não tem medo do umbral? Eu não, né? Porque umbral e vida para mim é a mesma coisa. Eu costumo brincar com o pessoal: gente, se a gente agarrar no umbral, a gente trabalha do lado de lá do jeito que a gente trabalha aqui. A gente não está escolhendo muito serviço, então qualquer coisa topa. Então a vida é uma sequência, eu deposito fé no futuro. Eu sei que eu não sou perecível, o corpo é finito, mas eu sou infinito. Então eu sou eterno a partir de agora. Eu fui criado, mas ganhei a imortalidade ao ponto de não conseguir ser destruído. Olha para você que maravilha. Então ele fala isso aqui, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Porque tudo aquilo que é de uso do corpo fica com o corpo, segundo o Evangelho. Então, toda a riqueza, todos os bens materiais que eu possuo é importante para mim, mas enquanto estou encarnado. Desencarnado eu não levo nada. Porque não adianta eu pensar em riqueza, em bens, em poderes materiais, sabendo que amanhã, quando o corpo deixar de existir, eu vou chegar do lado de lá com pés descalços, levando apenas o amor, porque o resto fica. Então, isso é interessante pensar, né?
Outra frase que ele coloca é assim: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aí é que vem uma coisa complicada. Lá no capítulo 5 ele fala o seguinte: aquele que reclama do que está passando não está resgatando a falta, né? Ele está adquirindo experiência, mas ele vai repetir aquela situação até o ponto em que ele dá graça por tudo aquilo que ele recebe. Que é engraçado a gente pensar nisso, né? Como é que eu vou imitar aqueles cristãos primitivos que iriam cantando ao suplício, né? Sabendo que aquilo era o melhor para eles? Por que nós, né, costumamos falar, a primeira dor que a gente sente, a gente já corre para o remédio, né? Ontem eu cheguei lá e falei com meu filho: não, minha coluna esse dia está doendo, porque a grama está dessa altura lá no sítio, né? Maravilha. Aí você bate lá o dia inteiro, aquilo não corta, você não consegue vencer. Aí a coluna vai falar: quer um comprimido, pai? Tem um Dorflex aqui. Ah, vou aguentar. Aí ontem doeu hoje, até agora eu não tomei o remédio. A dor faz parte, né? Primeiro que ela me lembra que eu estou encarnado. Eu costumo brincar que o dia que eu acordar que não estiver doendo nada, eu desencarnei. Então, que maravilha, né? Então, a gente tem que entender. Então, ele fala assim: todas as vicissitudes, todas as dores, todas as decepções, né? Tudo aquilo que nos acontece tem como finalidade o crescimento do Espírito. Quando a gente lê no Evangelho que todos aqueles que nós achamos que são nossos adversários no caminho foram escolhidos a dedo por Deus para cruzar o nosso caminho e que são instrumentos divinos para a nossa perfeição, a gente agradece, né? Então, quando a gente vê as pessoas explorando a gente respira e finge de bobo e toca, né? Então, não tem esse negócio de, não, é tudo que puder, a gente vai entender assim. Então, ele fala: são provas ou expiação, e eles aceitam sem murmurar. Porque senão fica engraçado. Eu perguntei à menina assim: eu sei que ela está com um problema sério de saúde, mas sei também a razão por que ela está com um problema de saúde. Uma mágoa profunda que não consegue abrir mão. A mágoa é tão grande que causa um câncer. Aí você pergunta: como é que está? Está doendo demais, não tem jeito. Não tem jeito. Em vez de falar: não, está indo tranquilo, está doendo, mas está bom. Não, ela já vai. Então, é essa aceitação que às vezes a gente precisa entender. Está complicada a coisa, tá, mas vai melhorar. Porque tem uma frase do Chico que nós guardamos tanto na memória, né? Tudo passa. Então espera, tudo passa, né? Então essa frase remete a isso para nós. Ele fala que o homem de bem, ele é possuído de um sentimento de caridade, de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus próprios interesses em favor do outro. Qual de nós que é capaz de falar: primeiro eu penso no outro para depois pensar em mim? Né? Qual de nós? Né? Eu costumo brincar que eu falava com meu filho assim: você pode até ir para a farra, mas se você chegar aqui de noite e der uma descarga, eu vou bater em você. Né? Pode. Mas na hora que eu chego, eu tenho que pensar no outro. Né? Tem que pensar no outro, né? Ontem eu saí, larguei a Vilma dormindo, ela falou: você não me acordou? Eu falei: você estava dormindo tão gostoso, por que eu vou te acordar? Né? Se não tiver café, eu vou embora sem café, ou eu faço, né? Mas porque você está pensando no outro, né? Não é porque é só a minha mulher, tem que pensar em tudo. Então, todo o seu pensamento, ele fala: sacrifica o seu próprio interesse em favor do outro. O que eu posso fazer por você? Né? Será que eu posso fazer alguma coisa? Eu posso tolerar? Eu posso aceitar? Eu posso compreender? E o egoísmo, de certa maneira, nos impede de fazer isso. Porque quando a gente vai relacionar na vida, primeiro eu, depois eu, lá pela quarta ou para a quinta vez, quem vai pensar no outro? E não deve ser assim, né? Então a gente tem que estar muito consciente de que o mundo precisa do meu trabalho, da minha ação, da minha relação. Não porque ele não possa existir sem a minha participação, mas Deus permitiu que eu fosse um instrumento dentro dessa participação para o crescimento tanto do planeta como eu. Porque é curioso falar, não existe uma ação acontecendo no mundo
por alguém que Deus não esteja precisando dela e que ele precisa de um instrumento do qual ele te usou como instrumento. Nós somos engrenagens mínimas neste universo imenso, mas estamos trabalhando para ele, né? Então é por isso que quando nós fazemos alguma coisa, a gente faz como se estivesse fazendo para Deus. Eu brinco assim, às vezes eu falo assim, é coisa boba, estou lá consertando uma balança, né? Pô, mas aquela balança tem que ser consertada, o dono dela precisa. Ele falou, meu Deus, vou ter que consertar essa balança. Ele falou, vai lá que eu já ensino arruma, né? Então, ele precisa do meu trabalho, o médico, o dentista, né? A professora, todos são instrumentos de Deus. Então, a gente tem que trabalhar, não é pensando no salário. A alegria do trabalho não é o pagamento, é a alegria de ter servido. E é difícil a gente colocar isso na cabeça da gente. Pô, hoje eu consegui ser útil, hoje eu consegui fazer isso, né? Eu vou deitar hoje e falar, poxa, eu comecei cedo, eu fiz isso. Pô, consertei uns 10 aparelhos hoje, que maravilha, né? Então, é essa a ideia que nós temos que ter. Então, ele coloca isso aqui nessa frase aqui. Ele é possuído de um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Porque tem gente que fala assim, não, hoje eu fui lá e recebi alguns bônus horas, já perdeu esses bônus horas, né? Ou se não, eu fui lá porque no plano espiritual eu vou receber, já perdeu também. Vem pelo prazer de servir, vem pelo prazer de estar junto, né? Eu costumo brincar que tem um texto que eu li muito interessante que fala do carvão, não sei se vocês já ouviram. Tem uma frase tão interessante que fala que tinha uma reunião, tipo a nossa, né, que nós estamos aqui, e um dia um senhor lá falou, não vou lá mais não, é a mesma coisa, é a mesma pregação, não estou melhorando nada, e resolveu não vir mais. Aí quando passa 30 dias, o diretor da casa vai lá, isso é americano, né? E chega lá, bate na porta com cumprimento normais, senta perto da lareira e não fala uma palavra, não fala nem uma palavra. Aí de uma hora para outra ele pega aquela varinha que tem para mexer com as brasas, né? E afasta uma brasa para o lado. E espera um pouquinho. Aquela brasa apaga, né? Apagou. Quando ela escureceu, ficou toda apagada, o homem foi lá, arrastou de novo aquela brasa para o local que estava o fogo, esperou ela acender e falou, agora eu estou indo embora. E o cara falou com ele, não, mas que sermão bonito que eu recebi hoje, né? Fala com o pessoal que amanhã eu estou lá. O que ele falou? É pelo encontro nosso que nós criamos o calor humano, a alegria de estar junto. E às vezes a gente não pensa nisso. A gente vem pensando em outros interesses. Então, isso que a gente tem que entender aqui. No provérbio ele vai continuar falando na outra frase, no outro parágrafo. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, e faz de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigalizam, aos aflitos. O seu primeiro impulso é pensar no outro antes de pensar em si mesmo, e para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula todo o ganho de toda a sua ação. É isso que nós temos que entender. Eu costumo falar o seguinte, o meu patrão tem que me pagar? Tem. É a responsabilidade dele. Mas será que eu tenho que só pensar em trabalhar pelo salário? Não, eu vou lá e faço o meu melhor possível. Na certeza de que quando ele for me pagar, ele falou, eu vou pagar porque ele merece esse salário. Porque eu falo que eu tenho uns colegas que são assim, né? Porque eu vou para o purgatório mesmo, não tem problema, eu vou passar no umbral mesmo, posso falar mal dos outros, né? Que chegam, por exemplo, 8 horas já está pensando nas 6. O cara vai enrolar o dia inteirinho, o patrão paga. Pô, mas podia ter melhor, né? Então, como é que nós estamos agindo isso? Então, ele fala isso aqui. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem crença, e de todos os homens ele vê irmãos seus. Esse dia eu vi uma pessoa falando comigo assim, eu estou começando a pensar no outro como irmão, né? Olha para você que coisa engraçada. Depois de muito tempo na doutrina espírita, eu estou começando a pensar no outro como irmão. Porque quando eu olho, eu falo assim, ô meu irmão, tudo bem? Mas não é um falar meu irmão, é irmão mesmo. Eu estou entendendo que ele é um filho de Deus como eu e eu tenho que tratá-lo como irmão.
Não é esses irmãos que a gente tem em casa, que às vezes que a gente fala que tem parentes e família, né? Tem uns que é parente só, né? É aquele que é família, mas aquele que você tem alegria e está junto. Irmão, é isso, né? Então ele coloca isso aqui para a gente entender. Não é porque a pessoa não participa de nossa crença, que não pensa como a gente, se não é do nosso partido político, se não é do nosso... Não existe isso. O cristão verdadeiro não tem isso. Você tem o direito de ser o que você é, pensar do jeito que você é. Se eu puder te ajudar, eu vou. Mas eu não vou impor a você o meu modo de pensar e de agir, mesmo na religião, né? Eu costumo falar, o espírita tem esse grande lance de não precisar ficar fazendo muita propaganda da religião, né? A gente não faz, graças a Deus. A gente sabe que é importante. Eu costumo, bom seria se todo mundo fosse espírita. Estaria todo mundo com problema. Mas não tem problema não, porque ser espírita é muito difícil. Ser espírita é complicado, porque nós estamos estudando uma coisa aqui que parece simples, o homem de bem. E quando a gente chegar no final, a gente fala, eu não sou, né? É igual aquela história do amor que eu falo para você, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falei, você já leu Paulo aos Coríntios, capítulo 13? Muito cuidado, porque quando você fala assim, eu te amo, puxa vida. Ele fala que o amor é paciente, o amor é tolerante, o amor tudo compreende, o amor tudo perdoa, o amor tudo aceita. Aí quando ele vai falando tanto do amor, você fala, eu não amo não. Porque a gente reclama, a gente censura, a gente não concorda, a gente quer que a pessoa seja do jeito que a gente quer. A gente impõe a outra de ser aquilo que nós queremos amar, sem amar o que ela é. Isso é complicado para nós. Então, é o mesmo caso aqui, né? Então, ele fala que ele não faz distinção. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança nenhuma sentença contrária aos que com ele não pensam. Pronto. Tem hora que eu falo, como é que a pessoa consegue pensar assim? É o tempo dela, né? É a necessidade dela. Ela ainda vai amadurecer. Eu não penso mais assim porque eu já passei por essa experiência. Eu já passei por isso, né? Então, graças a Deus, eu já amadureci. Estou velho e a velhice é muito boa para isso. Mas as pessoas, às vezes, não têm a nossa experiência. E, curiosamente, às vezes a gente até quer tirar do outro a oportunidade de ter aquela experiência. Mas a pessoa vai fazer uma coisa que a gente já fez e sabe que deu errado, a gente fala, não faz isso não, deu errado. Mas deu errado para mim, quem sabe para você dar certo? Deixa aí, né? Ela vai crescer com aquilo, né? Então ele fala isso aqui. Eu vou pular algumas para poder dar tempo, né? O relógio ali está ali, né? Já está tudo aquilo? Tá, né? Vai passando rápido, né? Ele fala assim, ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e a exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que é perdoando que será conforme houver perdoado. Aí quando eu leio assim, eu falo assim, não alimenta ódio, nem rancor. Aí a gente fala, puxa vida, será que é isso mesmo? Eu costumo conversar com algumas pessoas que eu falo, meu Deus do céu, como é que a pessoa pode carregar uma mágoa, um ódio, um rancor por tanto tempo? Eu converso com pessoas que vão contar cenas para mim de coisa de 10 anos atrás, coisas do passado, né? A minha mãe costuma falar assim, você lembra disso? Eu falo, não lembro não, mãe. Ela começa, você lembra disso? Não lembro não, mãe. Porque ela lembra tudo, né? E ela fica repetindo aquelas mágoas. Mãe, não lembro não. Mas você não, porque eu não quero lembrar. Porque eu aprendi uma coisa interessante, o que é passado tem que ficar no passado. Mas se eu tiver o atrevimento de trazer o passado para o presente, ele vira presente. Então, se eu trouxer aquela mágoa de 10 anos atrás para hoje, eu vou sofrer com as mesmas intensidades, porque o cérebro não sabe distinguir que aquilo é uma coisa do passado, porque eu pus no presente. Então, ele fala aqui que ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E ao contrário, né? Ele só lembra dos benefícios. Então, é curioso, né? Se eu perguntar assim para qualquer pessoa, você lembra de alguma coisa que te magoou? Ela vai falar. Ela lembra de alguns momentos felizes, ela tem dificuldade, né? Então, é isso que nós temos que começar a mudar em nós. O que é bom, a gente guarda.
O que é ruim a gente esquece. E aprende rapidamente. Passado está falado. Passado. Não volta, se você não quiser, tá bom? Ele continua falando assim, isso tudo é um homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheia, porque sabe que também necessita da indulgência e que tem presente esta sentença do Cristo, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Indulgência. Lembra daquela história da gente quando pergunta a Kardec no Livro dos Espíritos o que Jesus entendia por caridade? Qual que é o sentido da caridade no pensamento do Cristo? E ele fala daquele do famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ser benevolente, né? Eu falo assim, eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci. Chegou uma pessoa drogada, bem viciada, né? Entorpecente, entrou na reunião para assistir e ele não aguentou ficar porque o ambiente estava muito pesado para ele. Parece engraçado falar isso, né? Mas estava pesado para ele. E ele sai correndo, pegou a moto e saiu desesperado, né? Uma moto acelerada. E o mentor trouxe uma psicografia para ele, trouxe uma mensagem. E na hora que eu fui ler, eu achei tão engraçado que o mentor falou assim: respeitamos o seu tempo presente e aguardamos o tempo próprio para o seu resgate. Puxa vida, se o espírito não está reclamando que ele está drogado, por que eu estou reclamando, né? Então, deixa a coisa fluir, é tempo dele, é necessidade dele, tem suas razões. Quem sou eu para criticar, censurar? Então, ele coloca aqui que ele é indulgente para com as fraquezas alheias. E quantas vezes nós nos posicionamos como direito de censurar o outro por ele ser daquele jeito, né? Eu posso ter uma certa compaixão, mas eu não tenho o direito de interferir nisso. O tempo é seu, né? Eu falo assim, tem pessoas que amadurecem rápidos, outros demoram mais. Eu conheço meninos de 14 anos que são perfeitos, né? E conheço homens de 40 anos que ainda é uma criança bem grandinha, né? Então esse é que é o tempo da pessoa que nós temos que entender. E Deus não tem essa censura que muito comumente nós temos. Então ele fala: qual de nós pode falar, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado? Com que direito eu atiro a pedra? Em que momento eu me dou a pureza tão grande ao ponto de falar que eu posso censurar alguém? Então essa é uma frase interessante. Outra frase que é comum para nós, que é complicado, que eles falam que ela tem uma doença da alma, né? Ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Ninguém faz isso, né? Aqui todo mundo não faz, eu tenho certeza, né? Ele nunca se compraz em rebuscar o defeito dos outros. Você viu fulano? Você viu o que ela fez? Você viu o que ele fez? Né? Que absurdo que ele fez, né? A gente faz isso comumente, naturalmente. Nós estamos sempre olhando na pessoa, não é buscando virtudes, é buscando defeitos. Porque parece que nós temos uma tendência, se eu rebaixar a pessoa, eu consigo me elevar, né? Então, em vez de eu buscar me elevar para sobrepor, não, eu rebaixo a outra porque é mais fácil. Tem até uma lição do Pão Nosso que é interessante. Quando eu estava no lamaçal, com os pés grudados no lodo, ninguém me censurava. Agora que eu tento me elevar e caminhar mais firme, todo mundo me censura, todo mundo me critica. Todo mundo quer que eu volte para aquele lamaçal, né? Então, se eu continuar lá, você vai parar de beber mesmo? Você estava aqui todo dia com botiquim, agora você parou, você ficou bobo, sei lá o quê, sei lá o quê. Ele quer que você continue, né? Então, ele fala de rebuscar os defeitos alheios. É uma situação que, teoricamente, a gente deveria começar a pensar, sobretudo aquelas famosas fofocas que a gente fala, né? Que a gente gosta da fofoca, né? Eu lembro de um videozinho na internet que é interessante, fala assim: a senhora quer fofoca? Não quero fofoca, não. Depois fala assim: qual é? Qual é? É mais ou menos assim, né? Então é uma coisa interessante para a gente pensar. Aqui ele coloca na outra frase assim: ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-la, e todos os esforços ele emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que o dia de ontem. Aí eu faço uma primeira pergunta: será que nós nos conhecemos?
Será que quando nós nos olhamos no espelho, nós sabemos quem é que nós estamos vendo? Eu sei qual é o perfil real meu, né? Então é uma coisa engraçada. Será que eu sou egoísta? Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou vaidoso? Será que eu sou bem cheio de ambição? Então é aquilo, né? Então fala que um dos grandes personagens da história tomou cuidado de perceber todos os defeitos que ele tinha. Eu falo alto, eu grito, eu censuro, né? Eu faço isso. E ele fez cartazes, né? Assim, de cartolina mesmo, né? Que a gente poderia mencionar hoje. E ele, cada dia, ele colocava um cartaz, né? Mas os cartazes estavam sobrepostos uns ao outro, né? Ele colocou todos os defeitos que ele via. Essa semana eu vou trabalhar isso. Então, essa semana eu não vou falar alto. Essa semana eu não vou gritar. Essa semana eu não vou censurar ninguém. Essa semana eu vou ser mais paciente. Então, ele colocou lá. E cada dia ele mudava aquele cartaz e a semana passava. Na outra semana ele mudava o cartaz. Seria mais ou menos assim. Então ele fala assim, ele estuda as suas próprias imperfeições. Que a gente tem a síndrome de Gabriela, que a gente já falou aqui uma vez, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Não, é o jeito de eu ser. Mas esse jeito de eu ser é o correto? Esse jeito de eu ser não incomoda? Esse jeito de eu ser não traz nas outras pessoas certo constrangimento, né? Porque é isso que nós temos que entender. Eu não estou no mundo para ser só para a minha pessoa, para todo mundo. Eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser bom isso, bom aquilo. Né? Esse é que é o ponto em questão, né? Eu preciso ser. Exatamente. Porque, na verdade, é o que nós somos, na é verdade. Eu falo assim, eu costumo brincar, eu falo assim, eu costumava brincar, quando lá pelos 27 anos, eu queria ficar rico. Né? Eu tinha 3 empregos, se pudesse eu arrumava 4. Né? Hoje, se me der meio emprego, já está bom. Né? Deu, né? Eu cheguei para o meu patrão, também foi coisa assim, eu estou precisando de tanto de dinheiro, você consegue me pagar? Ele falou, consigo, então pode me dar emprego. Aí, quando deu 2 meses, ele falou, não, eu vou aumentar seu salário. Eu falei, você quer mesmo? Eu só queria aquilo, eu só quero viver. Né? Eu já não estou mais preocupado. Depois que eu descobri que caixão não tem gaveta, gente, ficou muito mais fácil viver. Né? Não dá para carregar nada. Eu fico vendo a luta que nós temos para poder possuir coisas e que, na verdade, a gente não vai usufruir disso depois, nós vamos deixar em confusão. Quando Kardec pergunta se o mundo é para ser feliz, é possível ser feliz plenamente na Terra, os espíritos respondem que não. Aí ele pergunta, mas é possível ser feliz relativamente? Ele fala, sim, relativamente. O que é possível? Ele fala assim, o que precisa o homem para ser feliz relativamente? Ele fala, com relação à parte financeira, vamos falar assim, material, a posse do necessário. E com relação à parte íntima, o pensamento, ele fala assim, moral, né? Ter a consciência tranquila. Então, se você tiver a posse do necessário e a consciência tranquila, poxa vida, que bom. Né? Não é que com isso a gente vai viver na miséria, que a gente não precisa ter uma casa, não tem um carro. Precisa. Pode ter? Pode. Mas isso não pode ser a causa primeira da gente perder até a nossa vida pelo desespero de ter uma coisa que a gente não vai levar. Então, ele coloca isso aqui para a gente pensar, né? Ele estuda as próprias imperfeições e emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte, eu estou melhor do que ontem. Né? É como ela falou, metamorfose. Né? Eu mudei alguma coisa. Já não brigo hoje, ontem eu briguei, hoje não vou brigar. Né? Ela não procura dar valor ao espírito. Né? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a extensão do outro, a intenção de humilhar o outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões de fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. O que eu posso fazer pelo outro? Né? É igual uma pessoa falou assim, puxa vida, você faz tanto. Eu falei, não, estou fazendo pouco, eu tenho que fazer mais. Né? Tem hora que não dá conta, mas a gente tenta. Então essa aqui é a situação que ele está colocando. Ele não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que foi dado pode ser tirado. Quantas pessoas que a gente já viu que tinha dinheiro e dinheiro,
de uma hora para outra ficou sem nada, né? Então, tudo que é dado pode ser tirado. Então, ele fala aqui que ele não tem nenhuma vaidade sobre o que ele possui. Eu costumo falar que a única vaidade que nós podemos ter é aquela de saber que a gente está melhor, né? Hoje eu sou uma pessoa melhor. É igual eu falo assim, eu não sou muito materialista, não tenho muita preocupação material. Pô, mas eu tive que passar por um punhado de coisa para entender isso, né? Que tudo que é seu pode ser tirado, pode ser devolvido, né? O pessoal costuma falar comigo assim, por que você é tão desprendido? Eu falo, porque roubaram uma moto, um carro 4 vezes, né? Então, a gente aprendeu, né? Que deu, pode tirar, então a gente vai aprendendo com a própria vida. E isso é bom, né? Então ele coloca isso para nós. Outra frase que ele coloca, que ele usa, mas não abusa de tudo que lhe é concedido, porque sabe que é depositário, né? É um depósito que terá que prestar conta e que mais prejudicar seria, no caso, o emprego que lhe pode dar em aplicar a satisfação das suas próprias paixões. A minha irmã falou assim, você viu, Neymar comprou uma casa de 33 milhões. E daí? O dinheiro é dele. Né? Tá pouco me importante se o homem comprou, que compre mais. Para que o pessoal construa mais casa, né? O dinheiro é dele. Você entendeu? Mas é engraçado pensar nisso, né? E aí você vê a pessoa censurando, criticando tudo aquilo que coloca. Então a gente não tem que fazer isso, né? Então, bobagem, pensamento tranquilo. Outra frase. Aqui vale para a gente. Ele fala assim, se a ordem social colocou sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de autoridade para lhe levantar a moral e não para esmagar no seu orgulho. Então, eu sou patrão. A pergunta é, será que eu tenho que escravizar o meu funcionário? Né? Eu contrato uma faxineira, por exemplo, será que eu tenho que humilhá-la? Tenho que impor a ela um punhado de restrições, um punhado de coisa? Então ele fala que se a ordem social coloca sobre o seu mando outros homens, trata-os com bondade. Né? Então não é falar, meus colaboradores, mas não é bem assim. Será que as minhas atitudes, minhas ações estão condizendo com a palavra? Então ele fala que esse ponto assim, não usando, evita de tudo quanto lhe possa tornar mais penoso a posição em que se encontra. Então, como é? É igual, esse dia resgataram aí 500 pessoas de escravidão, né? Como é que pode, na cabeça de um homem, contratar funcionários, levar para um mato, né? Colocar a míngua, né? A pão e água, e dormir? Dorme tranquilo, né? Não é essa a situação. A lei da reencarnação vai impor a essas pessoas sofrimentos semelhantes. E é por isso que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o escândalo venha, né? Então, a coisa para a gente pensar. Então, ele fala isso. Outra frase, ao subordinado, falando de nós agora, né? De sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e empenha-se em cumprir-lhe as que é dado a ele fazer, né? Que é curioso isso, né? Então, como é que funciona a coisa? Eu sou empregado, né? O pessoal comunicar comigo assim, mas por que você trabalha tanto? Eu sou empregado. O patrão falou comigo assim, dá para você fazer isso? Dá. E é assim, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Quanto mais você trabalha, mais serviço eles te dão. Também tem esse negócio também, né? Mas é a vida. Pode pôr lá porque ele dá conta. Mas a minha função é isso, né? Se ele está sobrecarregando, é problema dele. Eu tenho que fazer o que ele pede. Eu estou lá para isso. Ao passo que muitos empregados, eu acho engraçado funcionar, eu já fui patrão, tá, gente? Eu fui patrão 8 anos e descobri que ser empregado é melhor. Porque o patrão tem uma coisa, ele está sofrendo ali para pagar as contas e pagar os funcionários. O funcionário, ao contrário, está torcendo que ele quebre. Não dá para entender isso. Em vez de ele torcer para o patrão ficar bem, não, ele torce o contrário. Aí eu falei, você é patrão, não, você empregado é melhor. Quando eu voltei para o meu antigo emprego, o patrão falou assim, você não vai ser melhor empregado agora não, vai ser difícil. Eu falei, não, vai ser bom, agora vai ser melhor ainda, porque agora eu sei o que é ser patrão. É complicado, né? Então é uma coisa interessante a pensar.
E aí, depois de tudo isso, ele fala assim: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, repetindo. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão-lhe a natureza, como quer que os seus sejam respeitados. É aquilo que a gente brinca. Eu vou fazer um som na minha casa, eu posso botar no volume máximo? Ou eu tenho que perguntar ao vizinho se ele gosta daquela música? Né? É a primeira coisa. Eu posso ouvir a música? Posso, mas eu tenho que ter o bom senso de saber que eu não vivo sozinho. É igual uma pessoa falou assim: é duro morar em apartamento, porque o cara de cima anda arrastando o pé na laje e me acorda. Pô, mas quando eu fui morar lá, eu sabia que tinha isso. Eu posso tirar o direito do outro de andar? Não posso. Né? Eu tenho que me esforçar para sair daquela situação, mas eu não posso impor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E no final ele fala assim, para entender, ele fala assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. De tudo isso que ele falou, e algumas que eu pulei, tá bom? Então não fica aqui enumerado que só tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas ele fala assim: mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar, no caminho ele se encontra. O que nos faz pensar nisso? Ser perfeito é uma coisa muito mais séria do que tudo isso que está colocado. Você já parou para pensar que o que é ser perfeito como espírito? Quando você pede a um doutor Bezerra de Menezes que te acuda, você tem noção do que é um espírito perfeito chegar perto de você e olhar para você e falar assim: que confusão está esse cara? Ou você acha que ele não está nem aí? É igual aquela história: o que é Deus? A gente falou de Deus. Pô, será que Deus está triste comigo, aborrecido comigo, magoado comigo, por eu não ser perfeito? Não, porque ele tem noção plena de que a criação foi dele e foi criado o ser imperfeito, na metamorfose da perfeição. Ele sabe do meu tempo, da minha necessidade, do tempo que eu preciso para o burilamento. Você acha que ele está, então, triste, aborrecido, magoado? Não, porque na perfeição de Deus não existe espaço para um pensamento imperfeito. Então, o mentor espiritual, quando ele vai se graduando espiritualmente, ele vai apagando as próprias censuras humanas que ele tinha. E é essa necessidade que muitas vezes ninguém entende. Quando um parente nosso desencarna e desliga da gente e vai para o plano espiritual, e a gente fica numa cobrança: cadê o parente, cadê isso? Sem entender que ele precisa de um tempo para aperfeiçoar suas impressões humanas, para que quando ele volte e nos veja sofrendo e fala: que perfeição, que coisa maravilhosa. Ele está sofrendo. Porque no sofrimento está o burilamento da perfeição que Deus está almejando para todos nós. Então, ser perfeito é uma coisa muito complexa. E quando você vê Jesus falando: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, coloca para nós um espaço muito grande, onde nós estamos aprendendo na própria vida a lidar com a condição humana de sermos. Não estamos nos relacionando com ninguém perfeito. Não posso exigir de ninguém ser aquilo que ele não consegue ser. Então, quando fala: fulano me decepciona muito. Não, não há decepção. Há exagero da minha expectativa em relação àquela pessoa. Eu pensava que ela era desse jeito. Né? É igual eu falo assim: tentei te amar, mas você não me ajudou. Espera aí, o que é isso? Será que você não entendeu que o amor é uma coisa que é capaz de tudo? Né? Por dia eu vi uma frase de um camarada que eu achei então, ele falando assim: eu separei da minha mulher que o amor acabou. Ele falou: quando seu carro acaba a gasolina, você joga ele fora? Ou você passa no posto e põe mais gasolina? Eu falei: não, passo no posto de gasolina. Então põe mais amor nesse negócio. Né? Então é esse o ponto que às vezes a gente não entende. Então, a busca da perfeição, quando ele fala que tem que ser um exercício diário, é eu estar entendendo que todo dia, toda relação, toda ação está construindo as oportunidades que eu preciso do burilamento meu.
não é do outro. Eu não posso viver pensando em modificar o outro. Não, eu tenho que viver pensando em aceitar o outro como ele é, da maneira que ele é, amá-lo do jeito que ele é. E isso é complicado. Então, as pessoas perfeitas não são capazes de ver defeitos. Nós só conseguimos ver a imperfeição que ainda existe dentro de nós. Tem uma frase interessante que uma pessoa conta do Chico, que certa feita ele estava fazendo uma caminhada em direção a um ambiente lá, e o Chico passa e atravessa a rua e vai conversar com o mendigo que estava lá, todo sujo, né? Mal cheiroso. Aí a pessoa fala: Chico, como é que você consegue largar a gente lá conversar com o mendigo, né? Mal cheiroso? Ele falou: não, mas o que me atraiu nele foi a luz, né? Porque ele está na última encarnação. Então a luz dele brilhou tanto que eu tive que ir lá conversar com ele. Ah, para você ver que coisa interessante. Então, enquanto todo mundo viu as coisas negativas daquele homem, o Chico viu a luz. E por que a gente tem uma tendência em só enxergar as trevas dos outros? Então a perfeição é um trabalho diário que nós temos que fazer para que nós possamos perceber onde nós estamos errando e entender que isso é normal, mas conseguir mudar na medida do possível e não esperar a santidade numa só encarnação, que não dá. Mas já é um grande passo se a gente estiver observando. Eu falei com um amigo anteontem, eu falei com ele: olha, houve um tempo em que nós errávamos e não nos censurávamos. Éramos tão errados que errar era normal. Hoje nós já começamos a censurar os nossos erros. É um passo. Não significa que eu não vou continuar errando. Mas hoje eu já estou me criticando. Falei alto, gritei, xinguei, briguei, roubei, matei, qualquer coisa. Houve um tempo que eu fiz isso naturalmente. Não censurava. Hoje não, eu estou me censurando. Errei, devia ter feito melhor, né? Tem hora que você fala: o que eu fiz de errado? Eu te magoei, me perdoa. Tá? Essa é a lei que a gente está tentando impor neste capítulo. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês ficaram calados hoje, né? Só ela que falou da metamorfose que ajudou, né? Sabe por que eu falei que o tema era difícil? Ficou todo mundo caladinho? Mas não é verdade? Ser perfeito como Deus é uma coisa bem complicada. Então eu falo assim: não dá para sermos perfeitos nem perto dos nossos anjos guardiões, né? Então a gente tem que pensar, já parou para pensar o que é você ser um espírito protetor e andar do lado do Gessino 24 horas cuidando dele, ele fazendo um bocado de coisa errada? É muito difícil. Então a perfeição está nisso, da gente saber compreender tudo isso, tá bom? Então o capítulo é esse, o capítulo Sede Perfeito. Ele traz primeiro a citação do próprio Cristo, né, no Sermão do Monte: amai os vossos semelhantes, né, mas amai sobretudo os vossos inimigos. Não é amar amigo. Amar quem nos ama é muito fácil. Conviver com quem gosta da gente é muito fácil. Aceitar as pessoas que nós amamos é muito fácil. O duro é quando você é obrigado a conviver com pessoas que te exploram, que te xingam, que te brigam, que te censuram, e você só respirando e aceitando aquilo. Que bom, que bom, que bom, que maravilha, estou ficando melhor. Ontem ela me xingou, que bom, né? Eu não xinguei de volta. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Obrigadinho a todos, muita paz, muita luz a todos, e obrigado pela oportunidade de estar de novo a casa, tá bom? Paz a todos. Obrigado. Gersino, nós que agradecemos, viu? Jesus te abençoe, foi muito bom. Você ensinou para a gente, né, como ser verdadeiros homens e mulheres de bem, e eu acho que a gente ficou caladinho porque a gente percebeu que a gente está fazendo isso errado. Sim, sim. Eu falo que a gente ficou caladinho, que a gente viu que a gente não está seguindo o caminho que você ensinou, né? Gente, semana que vem, quem vai falar para a gente é o Stanley. E vai ser Missão dos Espíritas. Eu vou fazer a prece final para a gente encerrar com os nossos amigos lá do YouTube e depois dou os recados, tá? Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade bendita do estudo de hoje, que trouxe a gente para tantas realidades, necessidades de reflexões que a gente, às vezes, acha que está trilhando o melhor caminho, que está fazendo tudo certinho, e Deus nos dá a oportunidade de perceber que, às vezes, não.
Então, nós pedimos, Mestre, que a espiritualidade esteja sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que a gente tome sempre as melhores decisões, para que a gente siga o amor da caridade, da justiça e que sejamos, de fato, pessoas melhores, pessoas de bem. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja. Gente, eu vou sortear o livro.